Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! E essa é a parte 2 desse vídeo que estamos conversando sobre maturidade. No vídeo anterior, falei com você sobre 4 pontos que demonstram quando uma mulher é madura ou quando ela parece mais uma menina imatura. E hoje a gente vai continuar essa conversa e eu vou te mostrar mais 5 pontos que demonstram isso. Só lembrando que a gente está olhando aqui para o texto de Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, onde o apóstolo Paulo fala ali então com as mulheres maduras, algumas características que elas precisam ter e que elas vão com isso também ser exemplo e ensinar as mais jovens. Então vamos lá para a gente falar dos 5 pontos que faltaram então. Então o quinto agora. Então o ponto 5 são mulheres. Uma mulher madura, ela é apta a ensinar as mais jovens, ou seja, ela tem experiência de vida, ela tem conhecimento, ela sabe cuidar bem da sua família, da sua casa e com isso ela está apta a fazer isso, a ensinar as mais jovens a fazer o mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar realmente sobre essa crise que a gente tem vivido hoje. Eu tenho notado isso há um bom tempo, mulheres que já deveriam ter essas características de maduras, mulheres maduras, vividas, com experiência e que têm tido atitudes muito parecidas com adolescentes, com jovens, parece que retrocedendo. Eu acredito que isso tem muito a ver com as redes sociais, enfim, com várias influências. E eu quero te dar um exemplo que veio assim para fortalecer essa minha observação. Esses dias eu estava assistindo um podcast com a Marcela Thaís. E a Marcela Thaís é uma cantora de música evangélica, enfim. E ela perdeu a mãe dela no ano do Covid. E a mãe dela morreu, né? Ficou internada vários dias e veio a óbito. E a mãe dela era jovem, 50 e pouquinhos anos, enfim. Ela não estava preparada para perder a mãe dela tão jovem. E ela começou a compartilhar nas redes sociais dela, então, dessa perda da mãe dela, o quanto a mãe dela fazia falta, o quanto a mãe dela era exemplo para ela, o quanto elas eram amigas, íntimas, como ela aprendia com a mãe dela, quanta falta realmente a mãe dela fazia. E para surpresa dela, ela começou a receber muitas mensagens de jovenzinhas, meninas jovens, falando para ela o seguinte, que elas admiravam esse sentimento que a Marcela estava expressando em relação à mãe dela, mas que elas tinham a sensação de que elas não iam ter a mesma experiência. Elas estavam com uma sensação de que caso a mãe delas viesse a ir embora tão cedo, elas não sentiriam essa falta toda, porque elas não estavam enxergando a mãe delas como essa referência, como esse modelo para a vida delas, como esse exemplo a ser seguido. E isso entregou muito a Marcela, ela percebeu que isso hoje é muito comum. Então, eu ouvindo isso, reforçou, sabe, esse entendimento de que realmente a gente está vivendo uma crise de maturidade. As mulheres, ao invés de se tornarem mulheres ali com seus 40, 50, 60 anos, se tornando referência e bom exemplo para as mais jovens, muitas vezes acabam sendo pedra de escândalo, pedra de tropeço. Então, acho que é um ponto bem importante para a gente se autoavaliar. Se eu realmente estou me comportando pela idade que eu já tenho, pela experiência de vida que eu tenho, ou se eu estou mais querendo parecer uma garotinha e aí tendo atitudes, hábitos e posturas de menininhas adolescentes, quer dizer, adolescentes e jovens, elas têm aí, é o tempo delas fazerem isso, sabe? Errar, quebrar cara, fazer besteira, aprender com os próprios erros. Mas depois dos 30, 35, 40, a gente parte do princípio de que a vida já nos ensinou muita coisa. Então, realmente é tempo de amadurecer. O ponto 6 é que essa mulher madura, ela ama seu marido e seus filhos e ela ensina as mais jovens o valor de fazer o mesmo. Então, o que acontece aqui? Essa mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela sabe que isso é a sua maior prioridade. Ela não vê seu marido e seus filhos como um fardo, como um peso, sabe? Como um entrave para suas realizações pessoais. A sua maior realização pessoal é a sua família. E eu não estou dizendo aqui que ela não possa ter uma carreira, trabalhar, eu não vou entrar nesses aspectos. Mas eu estou falando aqui que essa mulher, ela entende o valor do seu marido e dos seus filhos. Ela valoriza isso. Ela vê isso com alegria e não como um peso. E assim ela se torna um bom exemplo para animar, para incentivar as mais jovens a também quererem constituir família, a também querer ter seus maridos, ter seus filhos, né? Ela se torna um exemplo de alegria, do quanto é bom ter família, do quanto é bom ser esposa, do quanto é bom ser mãe. Mas se ela não acredita nisso, se ela olha para isso realmente como um peso, como
como que ela vai poder ensinar as mais jovens? Então essa mulher, ela entende o valor da família. Esse ponto 7, ele vem complementar o anterior, que eu falei sobre ser esposa e mãe. E esse é uma mulher madura, ela é dedicada ao seu lar. Ela sabe que a harmonia do lar depende do cuidado dela, sabe? Do coração dela, do olhar dela sobre essa casa. E ela faz isso com dedicação, com amor, mais uma vez, não como um peso, não como quase que um mal necessário, sabe? Não, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho filhos, mas ai, como me é peso, como me atrapalha, sabe? Porque o foco dessa mulher tá sempre lá fora, tá sempre nos outros, tá sempre no trabalho, sempre nas suas conquistas pessoais, e aí o lar e a família ficam para depois. Não, uma mulher madura, uma mulher sábia, porque aqui a gente junta a maturidade com a sabedoria, tá muito junto ali, ela entende o valor do lar e ela zela pelo seu lar. O ponto 8, uma mulher madura, ela cultiva um bom coração. Aqui quando a gente fala em cultivar, a gente pode pensar mesmo nessa questão da agricultura, sabe? Do cuidado que se tem com uma plantinha quando eu quero cultivar. Então ela cultiva um bom coração, ou seja, para que saia coisas boas do meu coração, no meu falar, no meu agir, eu preciso colocar para dentro, eu preciso alimentar o meu coração de coisas boas. Então essa mulher madura, ela tem esse entendimento. Para que possa fluir coisas boas, ela precisa se alimentar, ela precisa cultivar esse coração. Ou seja, saber escolher suas referências, saber escolher seus exemplos, as vozes que ouve, ela faz essas escolhas com sabedoria, ela medita na palavra de Deus, ela guarda a palavra no coração, ela obedece a palavra e com isso ela se torna com certeza um exemplo de maturidade para as mais jovens também, por cultivar um bom coração e demonstrar a beleza que há nisso e dar o bom exemplo para que as mais jovens queiram fazer o mesmo e prestem atenção nas vozes que estão ouvindo também, nas influências que estão recebendo, sabendo que isso vai influenciar totalmente em quem elas vão ser, nos seus valores, nos seus princípios, nas suas escolhas. E o último ponto ali, que o apóstolo Paulo termina o versículo, ele diz assim, são submissas aos seus maridos. Eu não vou entrar em profundidade nesse tema aqui, porque esse dá um vídeo separado só sobre esse tema, que muitas mulheres essa palavrinha não desce direito aqui, né? Então não dá pra gente falar aqui em um minuto. Mas uma mulher madura, ela não é rebelde contra o seu marido, sabe? Ela não age dando pontapé no marido, tratando ele como um capacho, mas ela entende o valor do seu marido, ela o respeita, ela se submete, e esse se submeter tem muito a ver com se submeter primeiro a Deus, e o marido tem que fazer o mesmo. Então a gente vai entrar num outro momento a falar mais profundamente sobre isso, mas a mulher madura, ela é submissa ao seu marido. Se você quiser encontrar aqui um ponto só para já ficar alguma coisa no coração, e nesse sentido de respeito, de honra, ela não é rebelde contra o seu marido, tá? E aí ele termina dizendo assim, ó, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, uma mulher madura, ela glorifica a Deus, ela honra a Deus. E uma mulher imatura, sabe, que age como uma menininha birrenta, egoísta, rixosa, ela com certeza desonra a palavra de Deus, ela difama, porque daí alguém vai olhar, nossa, mas essa mulher se diz serva do Senhor, se diz, né, uma filha de Deus, e tem esse tipo de atitude. Então, para Deus importa sim se nós estamos agindo com maturidade ou com imaturidade. É um assunto, eu acredito inclusive que pela palavra há respaldo para esse entendimento de que existem muitas bênçãos de Deus que nós não desfrutamos por causa da imaturidade. Nós só vamos vir a desfrutar quando nós amadurecermos, quando nós nos tornarmos filhas adultas e deixarmos de ser menininhas infantis. Então, por isso que a maturidade também é bem importante, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz e que faz parte aí do pacote da vida abundante. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor nos ajude para que a gente amadureça, para que a gente realmente seja uma mulher madura, que glorifique a Deus com a nossa vida, que seja exemplo, que seja referência para as mais jovens e em momento algum pedra de tropeço, pedra de escândalo, para levar essas meninas jovens a ficarem perdidas, sem uma referência, sem um modelo, sem alguém em quem se espelhar. Então, se você é mãe de uma mulher, de uma mocinha, assim como eu também sou,
Que a gente possa pedir a Deus, sabe, para que a gente possa ser como a mãe da Marcela Thaís e deixar essa lembrança no coração das nossas filhas, deixar esse bom exemplo, e não como foi o contrário de tantas meninas ali que entraram em contato com ela dizendo realmente que não tinham essa visão sobre suas mães e nem sabiam que sentimento teriam. A impressão que elas teriam é que nem vai fazer tanta falta assim. Eu não sei você, mas eu achei muito triste essa situação, né? E não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para você também. Então, que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada de maturidade. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu falei dos 4 primeiros pontos, volta lá e assiste. Então, tem 4 primeiros pontos no vídeo anterior e mais 5 nesse, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.